Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos aqui direto da Casa Cor, Bahia 2026, para mais um Quali Talks, a segunda temporada desse podcast que a gente aborda vários temas sobre home care, deshospitalização e longevidade. Estou aqui hoje com um amigo, ex-sócio, fundador do Hospital Casa Retiro de São Francisco, médico cardiologista, Dr. Fábio Vilas Boas. Vamos falar sobre hospital de transição. E aí, Fábio, o que é um hospital de transição? Como é que isso surgiu? E traga um pouco dessa sua experiência e um pouco de sua história. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast. Tive a oportunidade de assistir os episódios anteriores, muito instrutivo, e dividir com vocês um pouco da minha trajetória nesse setor que passou a fazer parte de minha vida há talvez 20 anos atrás, quando eu e Marcos, nos envolvemos com home care, com a Qualivida, e durante quase uma década eu estive dentro do setor de internação domiciliar. Por volta dos anos 2011, para mim ficou muito claro que havia uma quantidade de pacientes que não qualificava para a internação domiciliar por várias razões, seja por questões sociais, né? A família era de um filho só, não tinha como tomar conta da pessoa, não tinha condições financeiras para bancar um cuidador, ou morava num lugar muito perigoso, ou morava num lugar que não era acessível pela ambulância, ou porque essa pessoa, esse paciente, era um pouco mais grave do que recomendável para ir para o domicílio, mas ainda assim já era um paciente crônico que não demandava a internação dentro de um hospital agudo. Então, naquela oportunidade, ficou muito claro para mim, e não existia ainda no Brasil esse conceito de hóspice ou de unidade intermediária. Eu lembro que a gente falava era o paciente de home care sem home. Perfeito. Então, em 2011, coincidentemente, naquele ano, a Casa de Retiro São Francisco, que foi um empreendimento dos franciscanos construído na década de 40 e que abrigou durante 6 décadas um espaço de acolhimento espiritual para pessoas que buscavam descansar um final de semana, uma semana, um mês ou meses, em busca de paz e de silêncio e de sossego, foi colocada à venda. Eu, junto com alguns amigos investidores, chegamos a fazer uma proposta para a aquisição do imóvel, que é composto por várias edificações e um bosque, mas houve uma reação da sociedade baiana que terminou por tombar aquele patrimônio, transformar num patrimônio tombado pela Fundação Gregório de Matos, ligada à prefeitura, o que afastou a especulação imobiliária, mas que teve como efeito colateral colocar aquilo ali como entrar em processo de declínio e de ruínas. Na sequência, eu fiz um estágio de 7 anos como secretário de saúde do governo. Em 2022, quando eu saí, eu resolvi retomar esse projeto de implantar em Salvador um hospital de transição, que é exatamente isso, uma unidade intermediária entre o hospital de agudos e a casa da pessoa. Seja a casa como destino final para ser cuidado pela família, seja a casa através de uma estrutura de internação domiciliar.
O hospital de transição é um hospital mais adequado para o paciente viver esse momento. Há pacientes que têm condição de sair do hospital e ir para casa, sim, a maioria faz isso. Terminou o tratamento agudo, vai para casa e retoma a vida. Isso é o que acontece normalmente. A vida normal, né? Vida Logo normal. depois que sai. Há pacientes, entretanto, que precisam de uma internação prolongada, mas o hospital agudo não oferece para essa pessoa o que ela precisa durante esse processo de internação prolongada. Não oferece por várias razões. Primeiro, não oferece os recursos terapêuticos que a pessoa precisa. Vamos visualizar um paciente que teve um acidente vascular cerebral, que está num processo de reabilitação funcional. O hospital de agudo vai oferecer para ele uma sessão de fisioterapia por dia, aquela fisioterapia que você conhece, passiva, na beira do leito, algum grau de fisioterapia respiratória e mais nada. Não tem estimulação neurológica, não tem fisioterapia intensiva. Essa pessoa vai perder a janela de neuroplasticidade e não vai conseguir recuperar o grau de independência funcional, o grau de ganho funcional que ela poderia ter se ela recebesse um processo ativo, intensivo de fisioterapia. O hospital de agudo também não é o local adequado para essa pessoa, porque ele não está oferecendo a ambiência e os recursos de hospitalidade adequados. A pessoa no hospital de agudo está dentro de um quarto, conectado a um corredor hospitalar e só. Ela não tem outro lugar para poder passear. Às vezes a gente vê aquela figura clássica do paciente andando no corredor, segurando o equipo do Do soro, soro. apoiado no fisioterapeuta, dá uma volta, volta para o quarto. E o máximo que a pessoa consegue fazer de exercício é o máximo que ela consegue fazer de sair daquele ambiente do quarto, de 4 paredes e um teto, que ele fica contando quantos ladrilhos tem naquele quarto. É um momento muito específico e uma janela muito para uma condição muito específica, né? O hospital de agudos. Então, chega o momento para alguns pacientes, seja após AVC, após uma cirurgia ortopédica de quadril, uma neurocirurgia, uma pessoa que sobreviveu a uma internação prolongada numa UTI, foi traqueostomizado, ficou 3 meses, saiu dali com o que a gente chama de polineuropatia da UTI, sem músculo, sem conseguir levantar o braço, precisando voltar a ganhar músculo, ganhar nutrição. Uma pessoa que sobreviveu 15 sessões de quimioterapia, teve intercorrências, está muito debilitada, ou uma pessoa que tem um quadro de doença pulmonar grave, um pós-operatório de uma cirurgia pulmonar, uma cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca, uma série de condições que demandam uma internação mais prolongada e de recursos terapêuticos para poder reabilitar essa pessoa, os hospitais agudos não têm. E as pessoas acabam ficando dentro dos hospitais, a despeito de eles não terem recursos mais adequados, por tempos prolongados e acabam não se beneficiando de toda essa terapêutica que poderia ser oferecida numa estrutura diferente de um hospital agudo. Essa estrutura diferente é o hospital de transição, é o home care. Como a gente diferencia o momento dele sair de um hospital agudo e ir para essa segunda etapa do tratamento? O que diferencia o hospital de transição, o home care? Essa é uma interface muito tênue. É preciso avaliar cada caso, não existe uma regra única que você possa dizer aqui termina o hospital de transição, aqui começa a internação domiciliar. É preciso estudar o caso e ver o grau de intervenção que esse paciente precisa.
se esse indivíduo precisa de uma fisioterapia intensiva, no caso de um paciente pós-AVC, por exemplo, ele precisa de 6 sessões de intervenções terapêuticas envolvendo fisioterapia na beira do leito, fisioterapia num centro de reabilitação com equipamentos apropriados, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física, nutrologia, coisas que você não tem como oferecer na internação domiciliar. Na Internação intensidade. domiciliar, você vai ter uma sessão de fisioterapia por dia, eventualmente todo dia ou a cada 2 dias, enquanto num hospital de transição, se o plano terapêutico incluir reabilitação, essa pessoa vai receber 6 sessões por dia. Ela vai ser retirada de dentro do quarto para um ginásio, para fazer exercício. Ela vai receber estímulos neurológicos, mecânicos, motores, com equipamentos altamente sofisticados para ela recuperar a função, a funcionalidade, que é muito diferente do atendimento no home care. Então, claramente, uma pessoa que precisa de um plano terapêutico de estímulo intensivo, ela não vai encontrar isso em casa. Isso eu tenho deixado muito claro para muita gente que nos procura, principalmente, como você disse, quadros de AVC, ou uma necessidade de reabilitação e que tem uma janela temporal importante para recuperar. No home care não tem essa intensidade. Exato. Segundo, é o paciente que ele não está preparado, ele e ou a família, para ir para uma internação domiciliar. Esse é um ponto interessante. Eu queria que você trouxesse mais isso, porque a gente encontra, às vezes, como é essa preparação da família. Eu entendo, e minha equipe entende, e o momento de preparar a família é no momento que ele interna. Você já tem que começar a preparar a família para ir para o home care. A mesma coisa deveria ser feita no hospital de agudos. Quando você antevê que aquele paciente vai ficar semanas internado ali, o hospital já tem que se programar ou para transferir para casa, para uma internação domiciliar, ou para um hospital de transição para preparar o paciente para ir para a internação domiciliar. Em que consiste essa transição de cuidado? Ela consiste em treinar a família, a treinar o cuidador, né, a manusear os equipamentos. Às vezes a pessoa vai com gastrostomia, vai com a traqueostomia, vai com a sonda enteral, vai com a sonda vesical, tem que ensinar como é que faz para poder virar de lado, como é que carrega essa pessoa, como é que ajuda ela para ir no banheiro. Isso tudo é um processo de educação que tem que ser feito desde o começo e não faltando alguns dias. Ó, vamos dar alta depois de amanhã, agora deixa eu ensinar a vocês aqui como é que cuida da pessoa. Isso, você é uma pessoa extremamente pragmática e esse processo do treinamento, né? Às vezes, muitas vezes as famílias têm receio, ficam com pensamentos enviesados de que isso é uma atividade que deve ser feita por um profissional de saúde, mas muitos desses procedimentos são relativamente, eu vou dizer, simples e seguros de serem feitos pela família. Papel do hospital desmistificar isso com a família também, né? Para poder ir para casa de forma segura, treinar, dos profissionais treinarem a família. Como é que você enxerga isso? Você falou a palavra certa, segura. A pior coisa é você levar a pessoa verde, a família não preparada, o paciente não preparado, demanda ainda cuidado para casa, e aconteceu um acidente literalmente, um acidente físico, caiu, Não soube ou fazer a transição, né, de uma cadeira para a cama. arrancou a sonda da gastrostomia, ou não sabe mexer no aparelho de respiração, na bomba de infusão de nutrição. Acontece vários tipos de desastres que podem acontecer. Oxigênio acabar.
e ter que voltar às pressas para o hospital. É um retrocesso imenso. Um hospital de transição, ele tem a propriedade de preparar esse paciente e essa família para ir para casa, considerando que esse paciente não precise de intervenções complexas de reabilitação, basta apenas fazer uma transição. Se o hospital de agudo não tem condição de fazer isso e não é de interesse do hospital de agudo ficar com esse paciente para fazer isso, preciso que a gente lembre que um hospital de agudo, hoje com as dificuldades de financiamento do sistema de saúde suplementar, ele precisa trabalhar com um giro de leito alto, com tempos médios de internação inferiores a 5 dias. O tempo médio de internação hoje nos hospitais da ANAP é inferior a 4,6 dias. Exato. Imagina o que é você ficar com um paciente 15, 20, um mês, 2 meses. 7 dias eles já consideram internação prolongada, né? 15, 22 meses é quase que residente, né? O paciente residente que eles Então, chamam. um hospital que poderia girar 6 pacientes num leito em um mês, ele está girando meio paciente por mês, um doente a cada 60 dias. É prejuízo para o hospital. O hospital agudo, ele ganha dinheiro nos primeiros 3 dias. A partir daí, ele começa a não ganhar mais dinheiro. Então, não interessa para o hospital de agudo ficar com o paciente prolongado. É melhor para o hospital deshospitalizar, encaminhar para um hospital que tem uma estrutura de custos menor e que vai prestar um serviço melhor. Não apenas porque ele vai estar mais preparado para poder fazer essa transição, como ele vai ter uma ambiência melhor. Esses hospitais de transição, os melhores, eles possuem uma estrutura muito mais próxima da casa da pessoa do que de um hospital de agudo. Todo esforço é feito para que a pessoa sinta-se mais próximo de casa. Nós temos até um apartamento dentro do nosso hospital chamado atividade de vida diária. É um apartamento com um quarto, com a sala, com a cozinha, com um banheiro. Interessante. Em que a pessoa vai ser treinada a viver com algum tipo de limitação que a doença lhe causou. Seja temporária, seja definitiva. Seja temporária, seja definitiva, inclusive limitação cognitiva, limitação sensorial. A gente leva essa pessoa para esse apartamentozinho, esse mini apartamento. Ele vai aprender a arrumar a cama, vai aprender a mexer num computador, escovar dente, tomar banho, cozinhar, tudo isso a gente treina dentro num mini apartamento que se assemelha, imita a casa da pessoa. A gente vê muitos comentários de que o hospital de transição compete com o home care. A minha visão é diferente. Existem limites, como você disse, apesar de não ser isso muito bem definido, ser uma linha tênue, existem limites que a gente pode dizer que são muito claros, né, para, como você colocou, para a segurança do paciente. Tem alguns casos clássicos que você já viu nesse processo de passagem da transição? Eu sei que você ainda não está operando, mas já vem estudando isso há muitos anos. A gente já vem conversando sobre isso há muitos anos. Sim, tem vários casos. Né? Tem pessoas que estão morando nas UTIs hoje em dia. Você consegue fazer uma ventilação mecânica num paciente traqueostomizado em casa, mas se o pulmão dele for um pulmão ruim, que demanda um respirador mais potente, isso não é possível ser feito em casa. Os equipamentos disponíveis para poder fazer ventilação domiciliar são para situações em que o pulmão está relativamente bom. É mais uma falha muscular. Mas nós temos pessoas aqui em Salvador que estão vivendo há anos. Literalmente residentes mesmo morando de UTI. Dentro de uma UTI sem ver a luz do sol, conectadas a um respirador. Tanto na rede privada quanto na rede pública? Na rede privada. Uhum. Na rede pública tem vários, porque o número de leitos é maior.
Mas nós temos pessoas na rede privada morando há 4 anos dentro de uma Impressionante. UTI. E nós, no nosso hospital, que vamos inaugurar agora em agosto, teremos uma unidade de ventilação crônica para esses tipos de pacientes. São pacientes com diversas patologias pulmonares que estão conectadas a respiradores extremamente potentes. Nós vamos oferecer isso e vamos ter a possibilidade de tirar essas pessoas de dentro do quarto para ver a luz do sol durante o dia e viver numa ambiência completamente diferente. A gente consegue dizer assim, quais são os erros mais clássicos de uma deshospitalização antecipada ou quando uma família é, escolhe uma opção ou outra que deveria ter sido escolhida, ou ficar no hospital, ou querer sair antes. Você consegue listar alguns desses erros clássicos? Eu não acho que seja a família que tem que escolher. Uhum. Eu sou contra. Isso é importante frisar, porque às vezes a família força uma situação ou outra. Eu sou contra a medicina de cardápio. Uhum. Não cabe ao médico oferecer opções terapêuticas para o paciente. Olha, se eu tenho aqui internação domiciliar, se eu tenho hospital de transição, você pode continuar aqui, o que é que você prefere? Não é assim. Você tem que dizer qual é a alternativa terapêutica que aquela pessoa precisa, qual é a melhor alternativa que você indica para aquele paciente. Afinal, ele é o especialista, né, Esse é o do papel processo. do médico assistente, definir isso. A gente vai ter algumas barreiras entre o desejo do médico e a concretização, que é a fonte pagadora. A fonte pagadora vai discutir com o médico, com o hospital, e ele vai entender, na visão dele, técnica e econômica, qual é o lugar que ele entende mais adequado. Esse é um diálogo que vai haver entre o médico assistente, o hospital em que o paciente está e a fonte pagadora. Entendendo que, o, que o médico é o elemento principal para indicar o tipo de tratamento, é assim que eu vejo, nós temos que treinar os médicos para poder fazerem as melhores indicações. Esse é uma modelagem, um modelo de tratamento muito novo, tanto no Brasil e mais ainda aqui na Bahia. Nós precisamos fazer um processo de educação continuada, intensivo, para dizer, olha, aqui esse paciente é melhor para home care, esse paciente é melhor para a história de transição, esse paciente pode ir direto para casa. Cuidado paliativo, que é algo que a gente faz também. Cuidado paliativo melhor que existe é em casa. A pessoa, Você é um estudioso da morte, eu me lembro de várias das nossas conversas, né? a pessoa ela tem que morrer do lado da família. O que aconteceu na sociedade moderna é que se medicalizou a morte. A pessoa está próximo da morte, se leva para o hospital, várias vezes Cria-se um tabu em acaba cima. se entubando o paciente. Quando eu fui secretário de saúde da Bahia, eu me lembro em 2018, 2017, a gente estava inaugurando a emergência de um hospital em Salvador e eu fui fazer a visita e chegou uma paciente de mais de 90 anos, 15 anos acamada, sem nenhum tipo de vida de relação, múltiplos AVCs, completamente numa vida vegetativa. Essa senhora chegou e eu perguntei para o plantonista o que é que ele iria fazer diante daquele quadro. E eu fiz essa pergunta porque eu tinha constatado que 60% dos leitos de UTI públicas do governo da Bahia eram ocupados por pacientes crônicos. Você Com achava situações similares, né? que tinha 1.500 leitos, você só tinha 40% daquilo. Os outros estavam ocupados por pessoas que estavam ali crônicas. E muitos desses crônicos foi porque a escolha de mandar para a UTI foi errada.
E esse plantonista disse, não, eu vou entubar. Por que você vai entubar essa senhora que não está há 15 anos na cama, não reconhece ninguém, não abre o olho, não fala, um sono enteral. E, e para quê? Qual o sentido de prolongar essa vida? E esse foi um momento muito marcante na minha vida, porque naquele momento eu decidi que eu iria criar uma cultura de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública da Bahia. Nós criamos em 2018, no ano seguinte, uma política estadual de cuidados paliativos publicada. É um dos poucos lugares no Brasil, eu diria, que tem uma política muito bem definida nesse sentido, né? Pois é, nós fomos o primeiro estado a ter uma política pública de saúde, de cuidados paliativos. Essa política derivou a implantação de uma equipe de cuidados paliativos em cada um dos 56 hospitais públicos do estado. Hoje, todos os hospitais possuem equipes de cuidados paliativos. Todos os hospitais novos e contratos novos de gestão já nascem com a obrigação de ter uma equipe de cuidado paliativo. E nessa política houve a definição da construção da criação de um hospital de cuidados paliativos e de um hospital de reabilitação. As duas coisas que a gente faz e que vai fazer no Hospital Casa de Retiro São Francisco, que é reabilitar para ir para casa, ou cuidado paliativo próximo da finitude, nós definimos 2 hospitais em Salvador. Um era o antigo Couto Maia, que fica em Monte Serrat, um prédio de 180 anos que foi recuperado. Belíssimo, e com um E o projeto outro, arquitetônico. em Buscavida, em Lauro de Freitas, o hospital onde era o hotel Riverside. E a gente adquiriu o prédio falido junto ao Desenho Bahia e implantamos ali um hospital para recuperar, um hospital de transição para reabilitação funcional. E nesse... Essa política, só para concluir, essa política em 2024, no atual governo Lula, foi incorporada como uma política nacional. A ministra Anísia nacionalizou essa política nossa, um copy-paste nosso. Nós fomos uma matriz do que foi feito no Brasil inteiro, inclusive passou-se a ter financiamento, que era algo que não tinha, né? E hoje nós temos um hospital que matricia, que educa, que define a política de cuidados paliativos, que cuida da internação domiciliar, que cuida da atenção domiciliar. A nossa intenção como poder público, nós como sociedade, é que as pessoas possam ter uma morte digna em casa, sem sofrer, sem falta de ar, sem dor, sem sofrimento físico, sem sofrimento psíquico, sem sofrimento espiritual, próximo da sua família. Essa é a meta que se busca. Mas algumas pessoas não conseguem isso e têm um sofrimento muito grande. Para essas pessoas existe o hospital onde vai ser oferecida uma assistência nesse momento. E lá na Casa de Retiro São Francisco não é só transição, é possível também fazer a finitude, trabalhar a finitude, né, no cuidados paliativos para esses pacientes que não, ou para as famílias que não estão preparadas para o óbito domiciliar. Não, a Casa de Retiro é um hospital que possui um ativo fantástico. Ali são 36 mil metros quadrados de um bosque dentro de Salvador, no coração da cidade, um oásis de silêncio em meio a uma cidade nervosa, em que os pacientes, sejam eles de paliação ou de reabilitação, eles vão ter um contato contínuo com a natureza, com a espiritualidade. Tivemos uma interrupção técnica aqui, mas já voltamos. Fábio,
para a gente seguir aí, você estava falando sobre a capelania católica da Casa de Retiro São Francisco e das múltiplas religiosidades, né, que vão ser tratadas, ou O espiritualidades. Hospital Casa de Retiro São Francisco é um lugar único, eu acredito, na América Latina. Eu conheço a maioria dos hospitais de transição do Brasil. Sei que não existem hospitais semelhantes na América Latina, assim como não existe internação domiciliar na América Latina, isso é uma coisa do Brasil. E eu posso lhe dizer que nós somos um hospital único. Eu tenho uma suíte que foi construída no lugar onde era o coro da igreja, aquele espaço no fundo da igreja em cima. Me lembro. A gente fechou de vidro e ali uma suíte, é chamada de suíte sagrada, onde as pessoas vão poder se internar dentro da igreja, seja para se recuperar, seja para passar seus últimos momentos ali próximo fisicamente da igreja. Nós temos uma via sacra com 14 estações, com 14 esculturas doadas por famílias baianas da década de 40, que foi inteiramente restaurada. Nós temos várias esculturas no bosque para as pessoas pararem, fazerem meditação. E nós temos corredores amplos, um claustro com uma fonte luminosa musical conectada com um piano de cauda, e todos os dias terá um concerto de pianos das 17 às 18 horas, de segunda a domingo, todos os dias do ano, para que as pessoas possam ir ali ver a, a música e a água e as luzes dançarem de acordo com a melodia que Se vai ser tocada. reconectarem, né? Nós temos uma igreja dentro do hospital com mais de 100 lugares que foi inteiramente restaurada e vai ser aberta para a comunidade de Salvador, principalmente do Horto, que não tem uma igreja católica. E isso tudo vai ser aberto à população. O bosque, a via sacra, a igreja são de frequentação pública. Quem quiser ir lá vai entrar, parar seu carro, saltar, vai frequentar esses espaços sem restrição de acesso. Já as áreas, os prédios hospitalares, esses vão ter controle de acesso, catraca, reconhecimento facial, mas a área pública a área externa é de frequência pública, é um compromisso meu com a cidade de Salvador. Joia. Isso daí ajuda muito nesse processo, como a gente vem falando, né, da reabilitação, no processo do cuidados paliativos, a preparação também no hospital. Vocês preparam a família, vocês estão pensando, trabalhando nisso para preparar a família para o óbito domiciliar, para uma eventual exatamente transição desse momento do cuidado para ir para casa e, como você tinha dito, lá que é aonde a gente deve, não sei se conceber ou participar desse momento, né? Ou ter esse momento que é extremamente íntimo. É preciso conversar com cada família. Cada família tem sua expectativa, né? A nossa intenção é mostrar à família as vantagens da pessoa que está em cuidados paliativos poder falecer ao lado dos seus entes queridos. Mas é preciso que a família queira, é preciso que a família tenha estrutura emocional para poder enfrentar esse momento. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos médicos, nós temos geriatras, psiquiatras. Todo esse time vai trabalhar para educar, no bom sentido, a família, no sentido de se preparar. Mas se a família não tiver estrutura, a gente acolhe a pessoa nesses últimos momentos. Às vezes as pessoas vão internam, achando que tem poucos dias ainda e esse período se prolonga, não tem problema, ela volta para casa, melhor, espera, num outro momento vem para o hospital. Com o envelhecimento da população, como é que você enxerga esse mercado? A gente sabe, vai estar crescendo, o Brasil é o país que envelhece mais rápido no mundo, espera-se que até 2030, 20% da população seja de idosos. Isso tende a crescer,
é só para uma população mais idosa ou também permite que eu digo assim, ou ele abrange, como é que é, a distribuição para as outras idades também? O envelhecimento da população é um bom problema. Eu diria que é o maior problema de saúde pública da humanidade, mas é um bom problema. Ele existe como uma consequência do aperfeiçoamento da medicina. Nós hoje estamos conseguindo combater o câncer, combater as doenças cardio e cerebrovasculares, e as pessoas estão vivendo mais tempo, e vivendo com mais qualidade, vivendo com mais saúde. Hoje, uma pessoa com 75 anos, 80 anos, está plenamente ativa, e você olha para ela, é a pessoa de 50 anos, de 30 anos atrás. Mas isso tem um preço, né? Do ponto de vista de saúde, embora elas vivam mais, o número de doenças crônicas com as quais tem que conviver é muito maior. Essa pessoa já fez uma cirurgia cardíaca, já se recuperou de um AVC, já teve um câncer que foi contornado, já trocou um quadril, o joelho. Então, vai chegando com 80, com 90 anos, mas vai chegando muitos com vários remendos, e isso às vezes demanda uma internação para poder se recuperar de um episódio agudo. E tem uma figura, um gráfico muito interessante que mostra toda vez que a pessoa cai, ela se recupera, mas o nível que ela se recuperou é inferior a antes de ela ter caído. Você vai subindo, mas sempre Sempre é pior. uma escadinha que vai descendo, né? Você pode fazer essa escada mais longa ou ela mais íngreme, né? Então, é de se esperar que, populacionalmente, pessoas com maior longevidade sejam pessoas que demandem mais do sistema de saúde. Mas um hospital de transição não é apenas para pessoas idosas. Tem uma quantidade imensa de pessoas jovens que precisam. Nós vivemos hoje uma epidemia de pessoas que se acidentam de moto. Geralmente acidente de moto, acidente automobilístico, mas principalmente acidente de moto, um acidente politrauma, trauma craniano, torácico, fratura perna, mão. Essas pessoas ficam meses internadas, pessoas que têm fratura de coluna lombar, cervical, tetraplégica, são pessoas que demandam internações prolongadas. Cada vez mais nós vemos câncer em pessoas mais jovens. Derivado de hábitos de consumo, Alimentação, alimentação, né? isso tudo acaba indo para um hospital de transição. É preciso diferenciar um hospital de transição de uma instituição de longa permanência de idoso, que não tem nada a ver, uma LPI, que hoje as pessoas chamavam de asilo, de casa de repouso, de lar de idosos. Isso não é um hospital de transição. Muito bom você trazer esse tema, porque a gente vai falar sobre LPI também. Eu queria que você posicionasse na sua visão exatamente essa diferença. Pois é, um hospital de transição é um hospital. Ele é pago por uma estrutura de saúde, no caso, uma saúde suplementar, ou em alguns lugares do Brasil, como aqui na Bahia, pelo poder público. Mas é um hospital e tem uma meta terapêutica. É uma intervenção que tem começo, meio e fim. Não é uma ad eterno, né? Ele não vai para lá para ficar sempre. Ela não é financiado pelo sistema de assistência social. Esse é um erro do Brasil. O Brasil, diferente da Europa, ele não tem um sistema de ação social. Ele até tem lá, chama SUAS, que é o Sistema Único de Ação Social, mas que é ridicularmente financiado. Interessante, eu nem conhecia que tinha esse programa então, na SUAS. Europa, uma pessoa internou no hospital agudo, teve um AVC, passou 5 dias, não tem risco mais de ter outro AVC, já foi identificado o tratamento, já foi corrigido o problema, não tem mais o que fazer, aquilo ali não é mais Ministério da Saúde, tchau, vai para o hospital intermediário, e esse hospital intermediário é financiado pelo sistema de ação social.
pelo Ministério de Ação Social. A verba não vem do Ministério da Saúde. Aqui no Isso é até Brasil, importante, não. né? Para poder diferenciar, às vezes, uma verba que está ali Pois é. alocada equivocadamente, expectativas equivocadas. Aqui no Brasil, seja no sistema público de saúde, seja na saúde suplementar, situações de caráter social terminam bancadas pelo plano de saúde, pelo SUS. Uma pessoa que está sequelada para o resto da vida por um problema, fraturou a coluna, está tetraplégico, isso não é um problema de saúde, é um problema social. O governo precisa arcar com essa ajuda para a família, seja dando uma aposentadoria, seja dando um auxílio invalidez para contratar um cuidador. Isso é um problema social, não é um problema do Ministério da Saúde. Se a família não tem dinheiro para bancar um cuidador, isso não é um problema do Ministério da Saúde. Não é um problema do plano de saúde. Isso que eu ia dizer, e nem do plano de saúde. Nem do plano de saúde. E a judicialização, né, um tema espinhoso, ele ainda entra nessa camada, então, nessa seara. Por mais duro que seja dizer isso, se nós não criarmos limites para o financiamento das estruturas financiadoras, a gente quebra o sistema público e a gente quebra o sistema de saúde suplementar, porque ele não foi feito para isso. E aí vem a judicialização, que impõe liminares para condições em que, na verdade, era a família que teria a obrigação de cuidar daquela pessoa, de alimentar, de botar sentada, de virar de lado, e acaba o sistema de saúde suplementar bancando. Isso é fruto de uma ausência de financiamento adequado da assistência social no Brasil. Se nós tivéssemos hospitais de transição públicos, se nós tivéssemos ILPIs públicas em quantidade suficiente para poder cuidar dessas pessoas, se nós tivéssemos internação domiciliar 24 horas, a situação seria bem diferente. Aqui na Bahia a gente criou uma política pública de internação domiciliar, com internação 24 horas, com ventilação domiciliar, com ID, e o governo, na época, descredenciou, retirou o financiamento. Eu me recordo do Melhor em Casa, né? Melhor em Casa, porque isso aí não é melhor em casa, não. Isso aqui não é melhor em casa, mas é melhor que o melhor em casa. É muito melhor. Muito melhor. Não, mas isso aí não é nossa política, não, e tirou o dinheiro. Eu me recordo desse episódio, me recordo do programa. Nós, na Qualivida, somos credenciados da CESAB e eu digo que é um projeto que me dá muito orgulho em vários aspectos. Acho que por termos, junto com a Associação das Empresas, né, o NEAD, ajudado a concebê-lo contigo lá atrás, e mostrar que a gente conseguiu construir diversos hospitais, centenas de leitos, sem o tijolo e cimento. Sim, a gente chegou a ter 1.000 pacientes em internação domiciliar. Isso são 2 a 3 hospitais de grande porte, são que 10 hospitais de médio 10 porte. Hospitais de médio porte espalhados pela Bahia toda, de que não foram construídos e estão fazendo com que essas pessoas sejam tratadas em casa, próximos de sua família, com possibilidades de recuperação social, emocional, muito maiores do que se estivessem presos no hospital. E, às vezes, esses hospitais distantes da residência das famílias, que você ainda cria deslocamentos desnecessários ali. Então, me traz orgulho nesse momento, nesse contexto, me traz orgulho como cidadão, porque, como cidadão, o que eu espero é o melhor uso do dinheiro público, e eu vejo que isso é muito melhor, e aí, de novo, a gente realoca o dinheiro para onde ele deve ser realocado de uma maneira melhor. Então, é um projeto que eu acho que eu gosto muito e que cabe muito a gente discutir e trazer isso muito mais como uma política nacional para a gente fazer. Eu acho que
está muito claro no hospital de transição, o home care, quando vai cada um, a gente deixar isso nesse processo. E nesse contexto do envelhecimento da população, é ainda mais necessário a gente conversar sobre isso, sobre os diversos desafios do aumento da expectativa de vida, que a gente está falando aqui no Brasil, 75, 76 anos, mas tem estudos que já levam isso para 100, 120 anos. Como é que você enxerga isso? Mas eu acho que é um problema muito grave que a sociedade precisa enfrentar, porque não é apenas um problema de saúde física, Uhum. você tem a saúde mental da pessoa, você tem que manter a pessoa ocupada. Existe etarismo, pessoas 60 a mais, elas não são aceitas nas empresas mais. Eu penso completamente diferente. Minha equipe do hospital, eu contratei pessoas todas 50 a mais, com bagagens. Isso não tem preço. Então, viver 100 anos é um problema de saúde física, mas é um problema de saúde mental, é um problema econômico. É preciso que as pessoas tenham renda. Você não tem como bancar, não tem jovens suficiente pagando aposentadoria para poder bancar a É um problema de aposentadoria previdência social, né? Também, crônico. durante tanto tempo. Então, a humanidade, se evoluir para esse nível de longevidade, precisa se repensar. Mas, Acho que vamos evoluir. mas é um bom problema. De O novo, que eu acho importante não é viver demais, é viver bastante o suficiente com qualidade de vida. esse é o ponto que a Isso é o gente mais trabalha. importante, porque não adianta você querer viver demais, viver miseravelmente. Ou viver sofrendo, ou viver com 95 anos sem contato, 15 anos de acamado. Eu Para tenho, quê, né? eu tenho casos de pacientes que me procuraram porque querem morar lá no meu hospital. Mas eu falei, mas aqui é um hospital. Não, mas doutor Fábio, eu estou sozinha, eu preciso, eu não tenho ninguém, eu só tenho um gato. Eu converso com o gato não me responde, eu respondo pelo gato. Imagina. A solidão é um problema. Tem pessoas, principalmente mulheres, o marido morreu antes, não teve ou teve filho e o filho não mora perto, ou mora perto e não visita, não tem relação, não construiu um ciclo de amizades ao longo da vida e acabam enfrentando a solidão na velhice. Então, cada vez mais a gente vai ver, e já está surgindo isso no Brasil fortemente, comunidades de idosos que vão viver, se juntam, constroem um condomínio de casas, constroem um prédio, montam uma estrutura de apoio 24 horas de saúde e vão conviver, vão ver pessoas, vão descer e vão ali, tem uma boulangerie, tem um restaurante com comida a quilo, tem uma igreja, uma academia de ginástica, tem um posto de saúde, tem um médico, tem uma ambulância Um 24 horas, cuidado ali. tem uma estrutura que dá atendimento, e aí você contrata pay per use, você vai ter uma pessoa que vai lá simplesmente ver se você tomou os remédios todos os dias, tem uma que vai lá lhe dar os seus remédios, porque a pessoa está esquecendo, tem uma Tem que estrutura que cuidar. você vai ter que botar um cuidador 24 horas ali. Então, essas estruturas, elas estão surgindo. Começou no Brasil por Curitiba. Metro quadrado de um prédio para venda com essa estrutura hoje é 50% mais caro do que um metro quadrado normal. Entrou para o interior de São Paulo capital, e está subindo, né?
Você tem que oferecer para essas pessoas um lugar em que elas vivam próximas às outras, que para tenham com criar quem essas conversar e condições que tenha segurança, sociais. né? Uma, uma tia minha, mais de 80 anos, morava sozinha, plenamente independente, completamente lúcida, autônoma, faz tudo. Um dia levantou da cama, caiu no chão, fraturou o quadril, só foi ser encontrada meio-dia do dia seguinte, passou a madrugada inteira, a manhã inteira gritando, ninguém ouvia, e ela com o quadril fraturado. Então, isso Isso, acontece. isso acontece. Isso a gente tem, inclusive, está lançando agora aqui na Casa Cor o programa de monitoramento com o sensor de quedas em casa, que a gente faz esse acompanhamento com a família e um acompanhamento longitudinal da saúde do idoso. Para evitar esse tipo de coisa, os desfechos são muito piores se a gente prolonga o socorro, se prolonga isso. A gente já vê que a demência tem uma forte ligação com a socialização. Mas mesmo sem demência, o idoso rígido que está joinha, 85 anos, 90 anos ali, jogando tênis, indo para a praia, dirigindo o carro, se acontece isso, ele está sozinho, é um problema ameaçador, pode morrer. É A por gente, isso que as residências precisam ser adaptadas. a gente falar cada vez mais sobre isso. A arquitetura do envelhecimento, ela precisa contemplar essas situações. A pessoa está ótima, mas de uma hora para outra subiu um banquinho da cozinha, caiu. Estou vendo meu pai. Ou esqueceu. O primeiro esquecimento dela foi uma panela que pegou fogo. Ele ficou no fogo e pegou fogo a casa toda. E foi a primeira vez, nunca tinha acontecido isso antes. E a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que a gente aqui traz na Casa Cor o cooktop por indução, com limitador de temperatura e ele desliga sozinho. São elementos de segurança cada vez mais comuns. Acho que isso dá um outro podcast, um outro episódio para a gente conversar mais sobre isso. Mas a gente precisa desmistificar. Eu acho que o etarismo, o idadismo, qualquer nome que a gente queira usar, é algo que a gente precisa abordar. Eu sempre trago com meus pais que trabalham comigo todo esse desafio de como a gente evitar que isso aconteça, para ajudar até no financiamento, na socialização, na condição da qualidade de vida nesse envelhecimento. A gente já está seguindo para os minutos finais aqui, para o fechamento. Infelizmente, eu queria que esse bate-papo fosse mais longo, a gente vai ter outras oportunidades. Que mensagem você dá? Quando é que a população vai poder começar a usufruir de fato desses processos da transição e tudo com o Casa Retiro de São Francisco? O nosso hospital ele vai ser inaugurado oficialmente no dia 6 de agosto, agora, de 2026. Deveremos entrar em operação na semana subsequente, mediante a formalização dos contratos com as operadoras de saúde. Nós tivemos reunião com todas as operadoras, estão todas muito entusiasmadas com o projeto. Assinando os contratos, a gente abre esse espaço de cura único em Salvador para que as pessoas possam vir a usufruir da internação. Para aqueles que querem conhecer o espaço, nós estamos abertos, nós vamos ter um café, uma cafeteria lá operada pela Seven Wonders. As pessoas podem ir lá passar uma tarde, tomar um fresquinho, depois de 3h30, 4 horas da tarde. É uma brisa bem gostosa ali de Brotas, é bastante alto. Andar pela Via Sacra, frequentar o nosso bosque, fazer uma tarde de meditação. Isso a partir do dia 7, já estaremos abertos para receber toda a cidade de Salvador. Eu lembro que você falou que a igreja vai estar aberta também para missas. Tem horários, tem... Aquele complexo pertence à Ordem dos Franciscanos Menores.
eu vou ter uma reunião com o geral deles que fica em Pernambuco para definir a estratégia de missa. Se a gente vai começar com uma missa de manhã ou uma missa à noite, acredito que a gente deva começar com a missa às 6 horas da tarde, mas a meta é oferecer missa pela manhã e pela tarde, conforme seja a demanda, né? A região do Horto Florestal não possui igreja católica. Nós temos uma igreja em Brotas, mas no Horto tem uma igreja presbiteriana e mais nenhuma outra. As pessoas acabam indo para Ondina, para Pituba, para Vitória, e agora elas terão ali, são 4.500 apartamentos no Horto, são 20 mil pessoas que vão poder usar a nossa igreja totalmente de forma gratuita. E é interessante porque ali é extremamente agradável. Vai, toma um café, passeia pelo bosque, depois assiste uma missa, fica bem agradável. Obrigado, Fábio. Obrigado. Prazer enorme bater esse papo contigo aqui, te rever, que vai ficar bem bacana.